agora sim, eu vou falar para vocês da outra classificação. Então nós realizamos as duas classificações. A classificação morfológica e agora a classificação quanto à capacidade de regeneração dessa anemia. Tudo bem? Se essa medula está funcionando ou se ela está o quê? Afuncional. Tá? Então eu vou precisar classificar essa anemia em regenerativa ou o quê? Arregenerativa. Ok? Muito bem. Como que eu vou fazer isso? Fazendo a contagem de reticulócitos. É a única forma que a gente tem. Então eu preciso da contagem de reticulócitos. Como que eu faço essa contagem de reticulócitos? Na verdade, a gente utiliza um corante supravital, que é o novo azul de metileno ou azul de cresil brilhante, e esse corante, ele tem a capacidade de corar RNA que está onde? Dentro das hemácias. Coisas que os corantes tipo Romanovsky, que são aqueles corantes que nós utilizamos de rotina no laboratório, como por exemplo o Panótico, o Rosenfeld, o Ginsa, né? Então esses corantes, eles não têm essa capacidade. Então o que acontece? Eu consigo corar com esses corantes supravitais esses agregados, né, de RNA que fica onde? Que ficam nas hemácias. E isso, né, são hemácias que são o quê? São hemácias que são liberadas recentemente da medula óssea. Então isso indica para mim uma resposta. Né? Então, para vocês terem ideia, como que a gente faz isso no laboratório? Eu conto 1000 hemácias, né? E dessas 1000 hemácias eu vou extrair a porcentagem de hemácias que são reticulócitos. E aí eu vou sair o quê? Eu vou obter o valor relativo de reticulócitos. Muitas vezes quando a gente manda para o laboratório, a gente já calcula, né, tudo o que eu vou falar para vocês agora. Mas alguns lugares eu já vi que o pessoal envia apenas o quê? Essa contagem relativa de reticulócitos, que é o quê? Contando 1000 hemácias, qual que é a porcentagem dessas 1000 hemácias que são reticulócitos? Então o cara coloca lá 3%, 4%, 5%, 10%, né? Que é expressa em porcentagem. Muito bem. A partir do momento que eu tenho aí a contagem, esse número relativo de reticulócitos, o que eu vou fazer? Para eu interpretar se essa anemia é regenerativa ou não, eu preciso obter, né, dois outros valores. Muito bem. Quais são esses outros valores? Eu preciso obter ou o número absoluto de reticulócitos, ou eu preciso obter a contagem corrigida de reticulócitos. Ah, mas eu preciso fazer os dois? Não. Eles dão resultados recíprocos, semelhantes. Então, qual que é o mais indicado? Se eu tenho já o número de hemácias, eu já faço o cálculo do quê? Do número absoluto de hemácias. Tudo bem? Agora, por exemplo, se eu tiver apenas o hematócrito e a porcentagem de reticulócitos, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a contagem corrigida de reticulócitos. Tudo bem? O que eu não posso fazer, pessoal? Pegar o número relativo e usar ele simplesmente para poder fazer essa interpretação. Eu preciso o quê? Eu preciso obter esses outros valores ou um desses outros valores, ok? Muito bem. Como que eu vou fazer? Eu vou, para realizar a contagem, né, o número absoluto de reticulócitos, para eu obter o número absoluto de reticulócitos, eu vou fazer o seguinte, eu vou utilizar essa fórmula aqui. Eu vou pegar a porcentagem de reticulócitos observadas, que é aquele número relativo que me foi enviado no eritrograma, e vou multiplicar pelo número de hemácias em o quê? Em milhões. Tudo bem? Então eu vou fazer isso. Eu vou pegar a porcentagem de reticulócitos, por exemplo, 10%, tá? E vou multiplicar pelo número de hemácias. Então assim, eu vou pegar o número de hemácias e vou falar o quê? É 10% desse número de hemácias. Tudo bem? E aí eu vou chegar num determinado valor. E esse valor, como que eu vou interpretar? Eu venho para essa tabela aqui, né? Por exemplo, no cão, eu posso ter o quê? Se eu tiver até 60.000 reticulócitos, isso significa o quê? Que eu não tenho regeneração, que é uma anemia arregenerativa.
Tudo bem? A partir do momento que eu tenho mais de 60 mil reticulócitos, aí sim, ó, se eu tiver até 150 mil, uma leve regeneração. Se eu tiver até 300 mil, uma moderada regeneração. E se eu tiver o quê? Mais de 500 mil, uma o quê? Uma marcante regeneração. Tudo bem? Então, eu vou simplesmente extrair a porcentagem de reticulócitos no número total de hemácias, né? Muito bem. Então, por exemplo, se eu tiver 5 milhões de hemácias e eu tiver 10% de reticulócitos relativos, quanto que é 10% de 5 milhões? Dá o quê? Dá 500 mil o quê? Hemácias que são reticulócitos. Aí eu obtive esse valor de 500 mil. Aí eu venho na minha tabelinha, vamos supor que é um cão. Ah, ó, deu 500 mil. Então eu tenho o quê? Além de ser uma anemia regenerativa, ela tem uma regeneração o quê? Uma regeneração marcante. Então, com o número absoluto, eu consigo o quê? Eu consigo, além de afirmar se é uma anemia regenerativa ou arregenerativa, eu consigo o quê? Graduar essa regeneração. Se é uma regeneração leve, se é uma regeneração moderada ou se é uma regeneração o quê? Marcante. Por isso que sempre quando a gente vai interpretar o reticulócito, sempre a gente dá preferência para fazer o quê? Para fazer o número absoluto. Tudo bem? Muito bem. Mas vamos supor, eu não tenho número de hemácias, só tenho número de hematócrito. Então o que eu faço? Eu faço justamente isso. Eu vou optar pela contagem corrigida de reticulócitos, que nós chamamos de CCR, né? Que significa o quê? Contagem corrigida de reticulócitos. Muito bem. Como que eu vou obter esse cálculo? Através do hematócrito do paciente vezes a porcentagem de reticulócitos, que é aquele reticulócito relativo que foi me dado lá no eritrograma, e vou dividir por um fator que é um hematócrito da espécie. Tá? Esse fator a gente utiliza 45 para cães e a gente utiliza 37 para gatos. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou obter um valor aqui que é me dado em porcentagem. Muito bem. E como que eu vou interpretar esse valor? Da seguinte forma. Eu tenho o quê? Eu tenho aqui, se no cão ela for maior do que 1%, eu classifico isso como uma anemia o quê? Regenerativa. Vamos supor, se deu 1%, é regenerativa ou é arregenerativa? Ela vai ser arregenerativa. Por quê? Porque ela só é considerada como regenerativa a partir do momento que ela é maior do que? Que ela é maior do que 1. Então, se ela deu 1, ainda não tem uma regeneração. Tudo bem? Agora, se ela deu 1,1, aí já é maior do que 1. Aí eu já classifico ela como uma anemia o quê? Regenerativa, tá? Se tem um consenso que a partir de 2,5% a 3,5% eu já tenho uma boa regeneração, ok? Isso se tratando da espécie canina. Agora, felinos. Quando eu tenho nos felinos maior, então tem que ser maior do que 0,4% de reticulócitos agregados, eu já classifico o quê? Essa anemia como regenerativa. Uma coisa que eu quero lembrar é o seguinte, que gato, eles têm dois tipos de reticulócitos que é possível de nós observarmos na contagem de reticulócito. Os reticulócitos agregados e os reticulócitos pontilhados. Esses reticulócitos agregados são hemácias que foram liberadas da medula em um tempo médio de 3 dias, mais ou menos. E o reticulócito pontilhado, ele já tem um tempo maior aí, em torno de 13, 15 dias, tudo bem? Então, por isso que quando a gente vai interpretar o reticulócito do gato, eu preciso saber que tipo de reticulócito é. Se é o reticulócito agregado ou se é o reticulócito que pontilhado, tudo bem? Por que isso, pessoal? Porque mudam os valores, tudo bem? Então, quando é agregado é um determinado valor, que eu observo aqui na minha tabela, e quando é um valor de reticulócitos pontilhados, eu tenho uma outra quantidade que eu considero aí para a minha interpretação.
Tudo bem? Então, lembrando que gato eu tenho dois tipos de reticulócitos. Geralmente são liberados, né, esses daqui, são contados os agregados. Tudo bem? Mas muitas vezes, dependendo da quantidade, a gente pode ter os dois tipos de reticulócitos. E aí a gente tem que se ater a isso, né, prestar atenção. Por quê? Porque muda totalmente a minha interpretação os valores de reticulócitos agregados para gato ou reticulócitos pontilhados. Tudo bem? No cão, a gente conta apenas quem? Apenas os reticulócitos agregados.